Amados irmãos e irmãs, um bom domingo do Bom Pastor. Hoje a igreja celebra a liturgia que nos apresenta aquela pérola preciosa do Evangelho de João, capítulo 10. O texto Nosso Senhor se intitula A Porta das Ovelhas, João 10, 7. Importante mergulharmos no mistério do bom pastor, que se apresenta inicialmente como porta. Que saudade de celebrar com todos vocês este domingo do bom pastor. Quantas recordações, quantas mensagens recebi durante o dia de hoje. E é importante entendermos que, mesmo distantes, estamos unidos no único redil do Senhor Jesus, a sua igreja. Por isso, uma alegria me vem ao coração diante da dor de não estar com as assembleias reunidas, de compreender que o Evangelho de hoje também nos dá um alento, que é o alento de entender que as ovelhas escutam a voz do pastor. Nem que seja pelo canal do YouTube da paróquia ou do Instagram, as ovelhas estão atentas, a voz não minha, mas a voz do pastor, que é nosso Senhor. Aqueles que me acompanham pelo Instagram, hoje eu fiz uma homilia escrita, que é um pouco aquilo que vou transmitir para vocês aqui agora, através dessa homilia dominical que começaremos a postar aqui no nosso canal. A primeira parte do Evangelho é: quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Amados irmãos e irmãs, entrar no redil das ovelhas no judaísmo significa ingressar na tenda do encontro. Estão lembrados a tenda do encontro lá de Êxodo 3:3, quando Moisés falou face a face com Deus. Ingressar no redil das ovelhas é entrar no templo. As ovelhas simbolizam o povo de Israel, em tantas analogias bíblicas, sobretudo as analogias proféticas. O verdadeiro pastor que pode entrar no lugar sagrado do templo, a partir de agora, é Cristo. Ele é o enviado de Deus, ele é a verdade revelada. A verdade de Deus que se manifestou ao mundo. Por isso ele diz: quem, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. João 10:2. Quem são aqueles que sobem por outro lugar? A Escritura vai intitulá-los ladrões e assaltantes. Quem são estes? São aqueles, amados irmãos e irmãs, que simplesmente negam e rejeitam o bom pastor Cristo. São aqueles que não querem passar pela porta. São aqueles que não compreendem a dinâmica do bom pastor. E por isso eles sobem por um outro lugar que seria um lugar onde eles não deveriam ir. Legitimamente falando, essa subida aí seria uma subida errada, falsa, contrária. O que é que significa este subir por outro lado? São aqueles que querem subir para os lugares mais altos. Na igreja a gente poderia dizer que os que querem subir são aqueles que tantas vezes buscam carreira, buscam poderes, status, e por isso querem ascender por outro caminho que não Cristo.
porque parece que Cristo se torna um empecilho ou um concorrente. Então é importante ver que os assaltantes e os ladrões existem. E quantas vezes nós mesmos não somos ladrões e assaltantes, porque tantas vezes nos comportamos assim. E hoje é um domingo característico para a gente se perguntar se nós estamos entrando pela porta, que é Cristo, ou se estamos subindo por outro lugar. Em poucas palavras, o subir por outro lugar é a mentalidade de servir-se e não servir. É a mentalidade das fugas, dos subterfúgios. Amados irmãos, irmãs, queridas ovelhas do rebanho do Senhor. O Papa Bento XVI, em uma de suas homilias belíssimas sobre esse evangelho, ele dizia que a única subida do cristão, dos ministérios na igreja, deveria ser a subida da cruz. Esta é a subida que todos nós devemos querer alcançar, atingir a cruz. Por isso hoje nos perguntemos se a nossa vida cristã, a nossa vida de ovelhas, quer entrar pela porta ou quer subir por outro lugar. E o evangelho continua. E o evangelista vai dizer as características daqueles que entram pela porta. Quem são os que entram pela porta? São as ovelhas. E como as ovelhas se comportam? Elas escutam a voz do pastor? Escutam a voz do pastor? Ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. É visível que a figura do pastor aqui é a figura de quem conhece e guia as ovelhas. No início do texto, o movimento era de ingresso. Agora o movimento é de saída. O texto vai dizer que as ovelhas escutam a voz dele, ele chama pelo nome e ele conduz para fora. Vamos tentar entender. Jesus entra no templo para propor uma nova doutrina, um novo ensinamento, que é ele mesmo. Ele mesmo. Ele é a novidade. Aqueles que escutam sua voz se tornam, ouvindo a palavra dele, ovelhas. As ovelhas escutam a voz do pastor, conhecem a voz do pastor, se deixam guiar pela voz do pastor, pela palavra do pastor, que não é uma palavra qualquer, que não é uma palavra vazia, mas que é uma palavra que é vida, porque a palavra de Deus agora é ele mesmo. Amados irmãos e irmãs, e uma vez que escutamos sua voz, ele nos chama pelo nome. Lembram de Maria Madalena? No encontro com o ressuscitado, ela o reconhece quando ele diz Maria, e ela imediatamente responde Rabone. Isso está lá em João 20, 11, 18. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, ele chama pelo nome e nos conduz para fora. Para onde? Onde o pastor quer nos levar? Para fora do templo, para fora da sinagoga. Ele quer nos libertar, biblicamente falando, da escravidão da sinagoga. Agora nasce a igreja, que é o redil do Senhor, que é o verdadeiro rebanho do Senhor, a igreja que nasce e emana dele mesmo. A igreja não é outra coisa senão a continuidade dele. E por isso ele nos conduz para fora, porque agora as ovelhas vão encontrar nele o pastor, o bom pastor. E quais são as características do pastor? Ele é primoroso, ele é cuidadoso, ele é zeloso. A relação do pastoreio dele é de comunhão e de amor recíproco. Ou seja, acabaram-se as distâncias que existiam entre nós e Deus, Deus e nós. O divino tocou o humano. Vejam que graça de Deus.
A proximidade é a marca do pastor. Entendam, amados irmãos e irmãs, a marca do pastor é a proximidade, é o amor, é a comunhão. Ele quer criar comunhão com as ovelhas. Então a pergunta que surge destas palavras é: qual é a nossa marca enquanto ovelhas do Senhor? Deixo ser próximo? Sou próximo dele? Sabemos que ele é sempre bom pastor, próximo de nós. Se nós vamos em busca dele, é outra história. Mas ele é próximo de suas ovelhas, ele conhece, ele chama pelo nome, ele se compadece. Ele é misericordioso com suas ovelhas. Ele enfaixa as ovelhas feridas. Ele apacenta, conduz, guia, orienta, dá vida. E não dá uma vida estranha a ele, mas dá a vida dele. Eu sou a porta das ovelhas, diz Nosso Senhor no Evangelho de hoje. Com essas palavras, amados irmãos e irmãs, fica claro no texto de hoje que Jesus se define o mediador da salvação, o único caminho para chegarmos ao Pai. Contudo, a porta não é só acesso. A porta se torna lugar. A porta se torna templo. A porta se torna cidade. Jesus, em outras palavras, não só se declara a porta, mas ele é o lugar por excelência do encontro com Deus. Ele é a manifestação visível da salvação de Deus. Ele é o templo onde podemos encontrar Deus. Ele já havia dito em João 2, no discurso aos vendilhões do templo: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E João diz que ele falava do seu corpo. Agora está claro, o templo é ele. O lugar do encontro com Deus não é mais o templo de pedras, a sinagoga. O lugar do encontro com Deus é Jesus Cristo. Por isso mesmo, em tempo de pandemia, nas nossas igrejas domésticas, reunidos, aqueles que me escutam agora, não fazem outra coisa senão viverem uma experiência de igreja, porque o templo é Cristo. E uma vez que ele desejou fazer comunhão conosco, na proximidade do seu pastoreio, nós estamos unidos a ele, ele está unido a nós e somos sua igreja. Vejam que coisa linda. Isso consola o coração do pastor, transmitindo a palavra, isso consola o coração das ovelhas que escutam. Mas percebam que hoje, refletindo esse evangelho, nós somos chamados a entender que, por um lado, ele é a entrada e a mediação. Por outro, ele é o ambiente vital de comunhão com Deus. Por isso, nesse domingo, precisamos entender que a missão de Jesus é conduzir as ovelhas às verdes pastagens, às fontes cristalinas onde brotam a vida. Ele conclui o evangelho de hoje dizendo que eu vim para dar a vida e vida em abundância. Vida eterna, vida plena. E por isso, só aderem a essa vida aqueles que entram pela porta, não os que sobem por outros caminhos. Amados irmãos e irmãs, que possamos nesse domingo entrar pela porta, que é Jesus. Que possamos nesse domingo escutarmos a voz do pastor. Não nos deixemos seduzir pelas tantas outras vozes que nos rodeiam. Escutemos a voz do pastor. Deixemos-nos conduzir por ele. Hoje é dia de rezar pelas vocações. Rezemos pelas vocações sacerdotais e religiosas. Pedi ao dono da messe que mande operários. As vocações surgem da oração. Peça ao bom pastor que suscite em sua igreja santas e numerosas vocações.
Eu gostaria de concluir essa homilia não com minhas palavras, mas com as palavras de Santo Agostinho, que também não são palavras de Santo Agostinho, são palavras de Cristo, bom pastor. Me permitam ler o texto de Santo Agostinho, que vai justamente dizer o seguinte: eu, querendo chegar até vós, isto é, ao vosso coração, prego-vos Cristo. Querendo chegar ao vosso coração. Essa é a meta do pastor, chegar no coração da ovelha. Palavras belíssimas. Continua Santo Agostinho. Se pregasse outra coisa, quereria entrar por outro lado. Se eu prego Cristo, eu prego a porta. Se eu não prego Cristo, se eu nego Cristo, eu estou pregando os ladrões e os assaltantes. Eis a importância de pregar Cristo. E cuidado que na sociedade tem muita gente pregando um Cristo falso. Um Cristo que é movido por interesses e busca de vantagens pessoais. Cuidado. Santo Agostinho continua: Cristo é para mim a porta para entrar em vós. Cristo para mim é a porta para entrar em vós. Por Cristo entro não nas vossas casas, mas em vossos corações. Por Cristo. Não sou eu que entra, é Cristo. Aqui está o mistério do pastoreio do sacerdote. Nós não entendemos, nós não compreendemos. É uma vocação misteriosa, sublime. Mas veja o entendimento de Agostinho. Por Cristo entro não em vossas casas, mas em vossos corações. Por Ele, não sou eu que entro, é Ele. Por Cristo entro gozosamente, diz Santo Agostinho, e me escutais ao falar dele. Há uma alegria em mim ao falar e há uma alegria em vós ao escutar. Quantos agora estão aí me ouvindo? Quantos agora estão sendo tocados por essa palavra que não é minha, mas dele? Quantos estão se sentindo nos ombros do bom pastor? Quantos estavam cansados, abatidos, feridos, e agora se sentem restabelecidos, animados, corajosos, com esperança? Porque quem entrou foi Ele, através das minhas palavras. E por que estáis assim, diz Santo Agostinho? Porque sois ovelhas de Cristo e fostes compradas com o seu sangue. As ovelhas escutam a voz do pastor. Vocês não estão escutando a mim, não, estão escutando o bom pastor de vossas vidas, porque vocês são ovelhas dele, porque vocês sabem que foram compradas por um alto preço, o preço da salvação. Amados irmãos e irmãs, que belo! Celebrando esse domingo do bom pastor, peçamos ao bom pastor de nossas vidas que ele permaneça sendo a porta. Peçamos a ele a graça de não procurarmos outras portas, de não querermos subir por outro caminho, de não escutarmos outras vozes, de nos deixarmos guiar tão somente por ele, sermos conduzidos por ele para fora, para sermos igreja em tempos difíceis, sermos igreja viva no meio do mundo, que sofre, enfermo, que padece, mas que tem esperança e acredita no bom pastor que vem carregar as suas ovelhas nos ombros e conduzi-las para as verdes pastagens. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.